Meu nome é Marcelo e essa é uma história que me marcou profundamente. Eu nunca fui uma pessoa cética, sempre acreditei no espiritual. Mas o que vivi em um terreiro de candomblé há alguns anos mudou completamente minha percepção do que é sagrado e do que é sombrio. Era uma noite de lua cheia e eu fui convidado por um amigo a conhecer um terreiro em uma pequena cidade no interior da Bahia. O lugar tinha fama de ser um dos mais antigos da região, repleto de história e espiritualidade. Eu sempre tive curiosidade por religiões afro-brasileiras e aceitei o convite sem pensar duas vezes. Chegamos ao terreiro por volta das 21 horas e fui recebido com cordialidade pelos filhos de santo. O ambiente tinha uma energia intensa, mas acolhedora. Velas iluminavam o salão principal e os cânticos acompanhados pelos atabaques ecoavam de forma quase hipnótica. No entanto, algo parecia diferente naquela noite. Havia um peso no ar que não conseguia explicar. Logo que a cerimônia começou, percebi que algo estava fora do normal. Um dos médiuns começou a tremer violentamente e proferir palavras em um idioma que ninguém parecia reconhecer. A mãe de santo, com uma expressão séria, pediu silêncio absoluto. O cântico cessou e o médium caiu ao chão como se estivesse desmaiado. Nesse momento, uma rajada de vento atravessou o salão, apagando todas as velas de uma só vez. O salão mergulhou na escuridão e foi então que escutamos um som baixo, gutural, algo que parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo. Parecia um lamento, mas não era humano. A mãe de santo começou a entoar orações, pedindo proteção. Disse que um espírito zombeteiro havia atravessado os portões espirituais e estava tentando causar confusão. Foi então que senti um frio cortante na nuca e ouvi alguém sussurrar meu nome. Mas ao olhar ao redor, não havia ninguém próximo de mim. Um dos filhos de santo gritou, apontando para um canto escuro do salão. Todos olhamos, e o que vimos ali foi aterrador. Uma figura alta, com contornos indefinidos, parecia nos observar. Seus olhos brilhavam como brasas, e seu corpo parecia estar em constante movimento, como uma sombra viva. A mãe de santo, firme, começou a entoar cânticos de expulsão, enquanto os outros batiam palmas ritmadas. A figura parecia resistir, movendo-se lentamente em nossa direção. Foi uma batalha espiritual que parecia durar uma eternidade. Mas, após um último canto e o som estridente dos atabaques, a figura desapareceu tão rápido quanto apareceu. Quando as velas foram reacendidas, o médium que havia desmaiado voltou a si, sem lembrar de nada. A mãe de santo explicou que algo havia se infiltrado no terreiro, algo que não pertencia àquele lugar, e que a energia de um dos visitantes, ou seja, eu, poderia ter sido o motivo. Ela disse que eu carregava algo aberto em meu espírito, que atraía coisas desse tipo. Nunca mais voltei a um terreiro desde aquela noite. Não por falta de respeito, mas porque percebi que o espiritual é muito mais complexo e profundo do que podemos entender. Aquela experiência me mostrou que, quando lidamos com forças além da nossa compreensão, devemos estar preparados para o inesperado e para o assustador. Oi, meu nome é Rafael. Não sou praticante do candomblé, mas sempre respeitei muito a religião. O que vou contar aconteceu há alguns anos, quando fui acompanhar um amigo em uma celebração em um terreiro no interior de Pernambuco. Essa noite mudou a forma como vejo o mundo e o que acredito sobre o sobrenatural. Chegamos ao terreiro no início da noite. O lugar era cercado por árvores enormes, quase como se a mata quisesse proteger aquele espaço sagrado. As tochas iluminavam o terreno, criando sombras dançantes que pareciam ter vida própria. Desde o momento em que entrei, senti um frio inexplicável percorrer minha espinha. O som dos atabaques era forte e envolvente, quase hipnótico.
As pessoas estavam em um estado de total entrega, dançando em círculos, entoando cânticos. Eu tentava me sentir confortável, mas havia algo no ar, algo que eu não conseguia explicar. De repente tive a nítida sensação de que alguém estava me observando. Olhei por cima do ombro, mas tudo o que vi foi um canto escuro do terreiro. Foi então que percebi um par de olhos vermelhos brilhando na escuridão. Eles estavam fixos em mim, mas quando pisquei, desapareceram. Enquanto a cerimônia prosseguia, um dos médiuns foi tomado por uma entidade. Era algo comum ali, mas dessa vez foi diferente. A expressão dele mudou drasticamente, como se ele estivesse aterrorizado. Ele começou a gritar em uma voz que parecia vir de outro mundo, gutural e ecoando, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. O som era tão perturbador que algumas pessoas começaram a se afastar, visivelmente assustadas. A mãe de santo parou tudo e pediu silêncio. Ela olhou ao redor com uma expressão séria e disse: "Algo entrou aqui, algo que não foi convidado." O ar ficou pesado, difícil de respirar. Eu comecei a sentir uma pressão nos ombros, como se mãos invisíveis estivessem me empurrando para o chão. De repente, senti um sussurro perto do meu ouvido, mas quando me virei, não havia ninguém. A mãe de santo se aproximou de mim, com os olhos fixos nos meus e disse: "Você trouxe isso. Não era para você estar aqui." Ela começou a entoar cânticos enquanto passava ervas ao meu redor. O chão parecia vibrar sob meus pés e, novamente, ouvi a voz. Dessa vez, ela não estava apenas perto de mim. Parecia estar dentro da minha cabeça, sussurrando meu nome repetidamente. O ritual durou o que pareceram horas, mas quando terminou, o ar ficou mais leve e a sensação de peso nos meus ombros desapareceu. Antes de eu ir embora, a mãe de santo me disse que eu tinha atraído algo do mundo espiritual, uma entidade perdida, que vagava nas sombras. Ela avisou para eu tomar cuidado, pois mesmo que o ritual a tivesse afastado, ela poderia tentar voltar. Depois daquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Durante semanas, senti que algo estava me observando, especialmente à noite. Era como se aquelas sombras ainda estivessem comigo, esperando o momento certo para se revelar novamente. Meu nome é Luiz, e o que aconteceu comigo em um terreiro na Bahia foi tão assustador que até hoje não consigo esquecer. Era uma noite de celebração a Oxóssi e eu fui convidado por um amigo para participar. O terreiro ficava em um local isolado, cercado por uma mata densa. Desde que chegamos, algo parecia errado. O vento soprava forte, mas o som parecia preso entre as árvores, como se a floresta estivesse viva e nos observando. A cerimônia começou e tudo parecia normal. Os cânticos e os atabaques enchiam o ar e as pessoas dançavam com uma energia contagiante. Mas algo mudou quando uma mulher desconhecida entrou no terreiro. Ela estava descalça, com roupas rasgadas e uma expressão de puro pavor. Ela dizia que estava ouvindo vozes no chão. A mãe de santo pediu que ela se sentasse e começou a orar para acalmá-la. A mulher apontou para o centro do terreiro e disse: "Está ali, eles estão chamando." As pessoas começaram a cavar no local indicado. E o que encontraram foi perturbador. Uma sacola de couro amarrada com fios vermelhos, contendo ossos humanos, dentes e uma figura esculpida em madeira, deformada como se estivesse em agonia. Assim que a sacola foi aberta, o ambiente mudou. O ar ficou pesado e todos começaram a ouvir sussurros ao redor, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo. A mãe de santo fez um ritual para libertar o espírito, mas a mulher desmaiou no processo e, quando acordou, não lembrava como havia chegado ali. Depois daquela noite, fiquei com medo de voltar ao terreiro. Durante meses, tive pesadelos com aquelas vozes e com a figura esculpida, como se algo tivesse ficado comigo.
Meu nome é Eduardo. Por muitos anos trabalhei como motorista de caminhão e viajei por várias cidades do Brasil. Nunca fui uma pessoa cética, mas também não acreditava em coisas sobrenaturais até a noite em que vivi um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida. O que vou contar aconteceu há 5 anos, quando precisei fazer uma entrega em uma cidade pequena no interior da Bahia, próxima a uma área conhecida por suas histórias de mistério. Cheguei à cidade ao entardecer. Era um lugar tranquilo, com poucas casas e ruas de terra batida. Durante o trajeto, percebi que havia algo estranho no ar. As pessoas me olhavam de maneira diferente, como se estivessem desconfiadas ou até mesmo assustadas com a minha presença. Enquanto descarregava a mercadoria, perguntei a um rapaz local onde eu poderia dormir, e ele indicou uma pousada simples na entrada da cidade. Após me instalar, resolvi caminhar um pouco para conhecer a região. Foi quando percebi uma trilha discreta que levava a uma área de mata fechada. Curioso, segui o caminho e, após alguns minutos, cheguei a um terreiro abandonado. As árvores ao redor pareciam formar um círculo natural, como se quisessem proteger ou aprisionar aquele lugar. O chão de terra estava coberto por folhas secas e no centro havia um altar simples, mas coberto de poeira e velas derretidas. De repente, senti um arrepio percorrer meu corpo. O lugar tinha um silêncio desconcertante, como se até os sons da natureza tivessem medo de se manifestar ali. O sol começava a se pôr, e a luz laranja do entardecer criava sombras alongadas que pareciam dançar ao meu redor. Quando estava prestes a voltar para a pousada, ouvi um som. Era baixo, quase imperceptível, mas parecia um sussurro vindo do altar. A princípio, achei que fosse o vento, mas então o som ficou mais claro. Era uma voz sussurrando meu nome. Paralisei. Meu coração disparou e meus olhos se fixaram no altar, que agora parecia mais escuro do que antes. Decidi me afastar rapidamente, mas ao dar as costas, senti uma presença atrás de mim. Era como se algo estivesse me observando de perto, respirando no meu pescoço. Corri pela trilha de volta à cidade, mas o caminho parecia muito mais longo do que quando cheguei. As árvores pareciam se fechar ao meu redor, dificultando minha passagem. Quando finalmente cheguei à entrada do vilarejo, percebi que já estava completamente escuro. As poucas pessoas que estavam nas ruas me olharam com ainda mais intensidade, como se soubessem o que eu havia feito. Naquela noite, deitado na cama da pousada, não consegui dormir. Os sussurros pareciam continuar, mesmo dentro do quarto. Por volta das 3 da manhã, acordei com um barulho alto, como se algo tivesse caído no chão. Quando acendi a luz, vi marcas de mãos na parede, feitas de algo parecido com cinzas. No dia seguinte, ao contar o que havia acontecido para o dono da pousada, ele me olhou com seriedade e disse: "Você não deveria ter ido lá. Aquele terreiro foi abandonado há décadas depois de um ritual que deu errado. Dizem que os espíritos que foram invocados naquela noite nunca deixaram o lugar. Eles chamam as pessoas, principalmente aquelas que não pertencem à cidade. Tentei esquecer o ocorrido e continuar minha vida, mas desde aquela noite sinto que algo me acompanha." Nos meses seguintes, ouvi sussurros em lugares onde não deveria haver ninguém. Tive pesadelos constantes com sombras me observando, e objetos na minha casa começaram a se mover sozinhos. Uma vez, em um momento de desespero, procurei um terreiro próximo da minha cidade para pedir ajuda. A mãe de santo que me atendeu disse que eu havia sido marcado por um espírito inquieto, algo que tinha sido despertado pelo meu contato com o altar abandonado. Ela realizou um ritual para me proteger, mas mesmo depois disso, ainda sinto, em certas noites, aquela mesma presença que experimentei naquele terreiro esquecido. Até hoje, evito passar por cidades pequenas à noite e jamais me aproximo de lugares desconhecidos.
Aprendi da pior forma que há forças no mundo espiritual que não devem ser provocadas e que o respeito pelo invisível é uma regra que nunca deve ser ignorada.